Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que existe um exame que consegue estimar a tua idade real? Por exemplo, você está aí com 62 anos, mas qual será a tua idade biológica? Quantos anos que você tem na realidade? Será que você tem 69 anos? Ou será que você tem 55 anos na verdade? Ou será que você tem mais ou menos a idade cronológica batendo com a tua idade biológica? Então, se você está curioso em saber qual é a tua idade verdadeira, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar um pouco mais sobre esse exame que inclusive a gente faz aqui no consultório. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, como eu te falei ali no começo, existe um exame que a gente realiza, que a gente consegue ver a idade biológica da pessoa, né? Porque tem gente ali que às vezes tem 45 anos, mas na verdade o corpo dele já tem 55, 65 anos. Como é que a gente faz para conseguir aferir isso aí? Aqui na clínica a gente tem um aparelho que faz a análise da onda de pulso. O que é isso, pessoal? Então a análise da onda de pulso é um exame não invasivo, que a gente coloca um aparelho que parece até com um aparelho de aferir a pressão arterial periférica, mas o que esse aparelho faz em específico? Primeira coisa que ele faz, ele consegue avaliar a nossa pressão arterial central. Então aquela pressão ali que está saindo ali do coração e indo para a aorta, que a nossa pressão central é muito mais fidedigna do que essa pressão arterial periférica. Então é a primeira coisa que ele consegue medir. A outra coisa que ele consegue aferir é a velocidade da onda de pulso, é a velocidade que essa pressão ela se propaga nas nossas artérias. Então, quanto mais duro, mais rígido são as nossas artérias, essa velocidade de propagação nas artérias ela vai estar aumentada. Então, a velocidade da onda de pulso ela fica aumentada. Através dessa estimativa da velocidade da onda de pulso, da nossa pressão arterial central, a gente consegue estimar quantos anos a pessoa tem na realidade. Então tem pessoas que vêm fazer o exame aqui, tem 60 anos e aparece lá, 72 anos. E por que isso acontece? Por que esse envelhecimento precoce arterial, isso ele acontece em muitas pessoas? O principal fator de risco é uma pressão mal controlada. Então aqueles pacientes que ficaram com a pressão durante anos elevada, aquelas pressões ali de 16, 17 por 10, 17 por 11, eles vão ter maiores alterações, o envelhecimento ali precoce das artérias. E por que é importante avaliar então a rigidez, a saúde das nossas artérias? Para saber o quão rigoroso a gente vai ter que ser no tratamento da pessoa. Então aquela pessoa que é classificada, por exemplo, em moderado risco para evento cardiovascular, a gente faz uma análise da onda de pulso e vem excessivamente alterada, ela já passa a ser classificada, por exemplo, para uma paciente de alto risco, em que as metas de pressão, colesterol, glicemia, elas ficam ali adaptadas a cada paciente. Então, a análise da onda de pulso, pessoal, é o exame que a gente consegue ver quantos anos que você tem na verdade. Falando em outros exames também, que a gente realiza aqui, que a gente consegue avaliar ali a idade real do paciente, a gente tem, por exemplo, o teste ergométrico. Então, no teste ergométrico, além, é claro, de avaliar se o paciente tem artéria entupida no coração, o teste ergométrico é aquele exame de esteira. O exame de esteira a gente faz basicamente para quê? Para prevenção de infarto. Então, geralmente, aquele paciente que infarta é aquele paciente que não fez acompanhamento, aquele paciente que não fez o teste ergométrico. No teste ergométrico a gente consegue então já avaliar se o paciente tem artéria entupida do coração. Mas no teste ergométrico a gente também consegue avaliar a capacidade funcional, o quanto que o paciente consegue andar na esteira e fazer uma estimativa se para aquela idade ele está andando melhor, ele está bem fisicamente ou não. Tem uma medida que é através dos METs,
MET, se eu estou quieto, uma pessoa que está quieta, parada, respirando em repouso, ela gasta 1 MET. Então, através da carga de esforço do paciente, né, a gente consegue ali ter uma ideia de quantos anos ele tem novamente. Então, o teste ergométrico é um exame fundamental, é um exame que a gente faz aqui na clínica também. Falando em outros exames que a gente realiza aqui no consultório, tem uma doença que é muito grave e muitas vezes negligenciada, né? Não só pelos médicos, mas também pelos pacientes, que é a apneia do sono. Já ouviu falar na apneia do sono? Então, a gente tem um aparelho aqui que é da polissonografia do tipo 4. Não é aquela polissonografia que você dorme na clínica com os aparelhos. A polissonografia do tipo 4, você vai com um aparelhinho que parece até um pulso oxímetro aqui no dedo. Aí, através desse aparelhinho, junto com o teu próprio celular, que vai gravar aí os sons ali que você vai emitir, um ronco, enfim, ele consegue também detectar a apneia do sono, né? E a apneia do sono, quando ela não é tratada adequadamente, o risco cardiovascular aumenta. Porque você imagina, né? Você está lá roncando, aí daqui a pouco a tua língua ela cai e fecha aqui a traqueia, você fica sem respirar. No que você fica sem respirar durante a noite, na verdade, você não está descansando, você não está dormindo, você está, na verdade, se afogando, né? Então, se você percebe que o teu companheiro, ou, né, se o teu companheiro percebe que você ronca demais e para de respirar durante a noite, pode ser que você tenha apneia do sono. E a apneia do sono é uma doença grave que deve ser investigada. E quando ocorre do paciente ter apneia, ela tem que ser tratada. Muitas vezes a apneia do sono severa, a necessidade do uso até do CPAP, né? Que ele evita aí esses quadros de apneia. Tá? Então a gente faz aqui também o mapeamento de pressão. Para que serve a mapa de 24 horas? Tanto para o acompanhamento, né? Então aquele paciente que já é hipertenso, que já toma medicamento, a mapa vai auxiliar, né, para a gente poder avaliar e ver se a pressão está bem controlada, para fazer o diagnóstico diferencial de hipertensão do jaleco branco ou hipertensão mascarada. Muitas vezes, por próprio diagnóstico diferencial da hipertensão arterial mesmo, a gente pode usar esse exame para fazer o diagnóstico da pressão alta também. É um exame importantíssimo, visto que a pressão alta é o fator de risco que mais leva a doenças cardíacas, né? Então, a hipertensão arterial, para vocês terem uma ideia, é responsável por 400 mil mortes, né, por ano só no Brasil. Então, pela mapa que a gente vê se a pressãozinha está bem controlada. Se você está aferindo a pressão aí, nota que ele está acima de 130 por 85, já fica de olho aí que você já é um pré-hipertenso. Acima de 14 por 9, provavelmente você é um hipertenso e você tem que procurar ajuda aí de um bom cardiologista para poder tratar o quanto antes. Lembrando que a hipertensão, que a pressão alta, ela não dá sintoma, tá? Tem muita gente, tenho dor de cabeça, minha pressão está alta, minha pressão estava 18. O que aconteceu, na verdade, é que a tua dor de cabeça gerou uma situação de estresse e essa situação de estresse fez com que elevasse a tua pressão, tá? Então, pressão alta, pressões acima de 18, 19, ele pode dar uma leve pressão na nuca e nada mais do que isso. Por isso que a hipertensão é uma doença muitas vezes negligenciada, né? As pessoas não sentem nada, estão lá com a pressão de 18 por 12, está bem, não sente absolutamente nada. E aí já abre num quadro de infarto, num quadro de derrame cerebral, a hora que vai ver já está com insuficiência cardíaca, a hora que vai ver já está com insuficiência renal. Então, mapa de 24 horas. Outro exame da cardiologia que é extremamente importante é o Holter de 24 horas. Não sei se já fizeram ou já ouviram falar. Mas no Holter de 24 horas, a gente consegue avaliar a arritmia cardíaca. Porque o Holter de 24 horas nada mais é do que um eletro de 24 horas. Então a gente coloca lá 7 fios ali localizados no paciente, e através desses 7 fios a gente consegue avaliar frequência cardíaca média, se o paciente faz pausas, ou seja, se fica mais de 2 segundos sem bater o coração, consegue ver se tem extrasístoles, ventriculares e supraventriculares, qualquer outro tipo de arritmia, fibrilação atrial, taquicardia ventricular, enfim, inúmeros tipos de arritmia. Vê se elas ocorrem mais durante o sono ou durante a vigília. Vê se são arritmias potencialmente graves ou arritmias mais benignas. Então,
Então olha o quanto coisa que dá para avaliar também no Holter de 24 horas, né? Que é um exame que a gente faz aqui também no consultório. Outro exame também que é de extrema importância que nós cardiologistas solicitamos, né? É o ecocardiograma. Então o ecocardiograma é o ultrassom do coração. Então no ultrassom do coração, o que a gente vai avaliar basicamente? A gente consegue ver o tamanho do coração se está adequado, se as 4 válvulas estão funcionando normalmente, se o tamanho do coração ele está adequado, né? Se a função atrial e a função ventricular ela está ok, né? Avaliar principalmente ali as válvulas do coração. Então muita coisa dá para ser avaliada também no ecocardiograma, que é um exame também que a gente faz aqui. Não menos importante, a gente tem também o ultrassom das carótidas, que a gente consegue avaliar aqui os vasos, né? Quais são os vasos que irrigam o cérebro? A gente tem 2 carótidas e 2 vertebrais, que são artérias aqui que irrigam a região posterior aqui da cabeça. Então, através do ultrassom de carótidas e vertebrais, a gente consegue ver se tem aterosclerose, se tem entupimento aqui dos vasos do pescoço, que é uma das causas de derrame cerebral, é quando você tem processo de aterosclerose com entupimento aqui, seja das carótidas ou seja ali atrás das vertebrais. É um outro exame também que a gente realiza aqui no consultório. Você viu então quanto exame, né, que a gente faz aqui na Clínica Young? Então, análise da onda de pulso, em que a gente consegue ver a idade das suas artérias. Através do teste ergométrico, da capacidade funcional, a gente consegue ter uma noção se o paciente está fisicamente parecido com a idade dele, ou se ele está melhor ou se ele está pior. Então, a gente consegue, além disso, consegue fazer a prevenção do infarto. Mapeamento para diagnóstico de hipertensão do jaleco branco, hipertensão mascarada, controle das medicações e muitas vezes o próprio diagnóstico da hipertensão arterial. Holter, que é o exame de avaliação de arritmias. Ecocardiograma, mais uma vez, avalia o tamanho do coração, as 4 válvulas, o funcionamento do coração. Isso básico, né? Na verdade, poderia fazer um vídeo aqui de 1 hora falando só sobre o ecocardiograma. Que o ecocardiograma tem outras inúmeras avaliações, mas mais específicas ali para o cardiologista. Ultrassom de carótidas, exame, né, de prevenção de derrame cerebral, principalmente naqueles pacientes que têm fator de risco, né, para doença aterosclerótica, hipertenso, diabético, dislipidêmico, né? É interessante muitas vezes fazer ultrassom para ver se não tem placas de gordura. Tá ok, pessoal? Mas esse vídeo era mais para explicar lá no começo a questão da análise da onda de pulso, que eu sei que a maioria de vocês não conhece esse exame, né? Então, através da rigidez das nossas artérias, através da velocidade da onda de pulso e através da aferição da nossa pressão arterial central, a gente consegue estimar a idade biológica, a tua idade real. Tá ok, pessoal? Se ficarem com alguma dúvida aí, depois deixem aqui nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram, meu Instagram é o dr.iano. Todos os outros perfis são falsos, tá? O único é o que tem o selo de verificação lá, o dr.iano. Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar também com seus amigos do WhatsApp e seus amigos aí do Telegram. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.